Boa tarde, meu nome é Vanessa Mider, eu sou dentista de formação, eu tenho especialidade em saúde da família e comunidade pela residência multiprofissional do GHC, do Conceição, sou especialista em auditoria de serviço de saúde e mestre em saúde pública pela Einstein e mestre em saúde pública pelo Instituto de Medicina Social. Para mim é muito gratificante estar aqui, poder falar um pouquinho do trabalho que a gente está desenvolvendo lá na USF Vida Nova. E eu já queria iniciar a fala reforçando que isso é um trabalho de muitas mãos, né? O que a gente vai trazer aqui um pouquinho da experiência, da vivência que a gente está tendo lá na unidade e reforçar que sem o apoio, sem o engajamento da equipe toda, a gente não conseguiria, acho que metade dos avanços que a gente está chegando lá na unidade. Então, eu vou ter alguns eixos temáticos, né? Primeiro eu vou começar apresentando a unidade, depois vou falar de alguns atributos da atenção primária e eu vou finalizar falando um pouco dos desafios, principalmente dos processos de trabalho que a gente tem, né? Então, a unidade de saúde é a USF Vida Nova, aqui no Dias Bezerra, ela fica no Distrito Segredo, ela foi inaugurada já tem 10 anos, foi em agosto de 2010, a gerente é a Patrícia. A nossa unidade tem uma peculiaridade, que tem um território que possui possui etnias indígenas, né? Grande parte da etnia terena. Então, a gente tem um assentamento e uma aldeia indígena. E isso faz toda a diferença se a gente pensar em processos de trabalho e acesso na unidade. A gente também tem a residência multiprofissional em saúde da família e comunidade e a residência de medicina de família e comunidade, com os núcleos de medicina, enfermagem, fisioterapia e farmácia, hoje atuando lá na nossa unidade, né? Então, são 3 equipes de saúde da família, compondo juntamente com 3 equipes de saúde bucal, são as equipes Jardim Anache, Tarsila do Amaral e Vida Nova. Essas equipes, é interessante a gente perceber que o nome delas foi reestruturado de acordo com características do território, né? A gente levou em consideração a apropriação de território, tanto da população quanto dos profissionais de saúde, para elencar esses nomes. Então, são grandes áreas, tá? Então, até para os usuários se identificarem nessas áreas ficou muito mais fácil, né? Então, eles já chegam falando que é do Vida Nova, que é do Tarsila do Amaral, ou que é do Jardim Anache. Então, a gente vê que hoje o maior número de cadastros, esses números que estão em tela, né, são os cadastrados que a gente tem no ESUS. O maior número de cadastros que a gente tem é da equipe Tarsila do Amaral, que é a equipe que tem um assentamento indígena, e as outras equipes já estão com 3.600, 3.400. A gente já vê um aumento expressivo, né, de cadastro nessas equipes. Fruto muito, gente, do empenho dos ACS, assim, né, desde que eu cheguei, eles sempre foram muito compromissados com a informação, com o trabalho, então é muito legal, assim, ver o crescimento deles, mas de um trabalho que já estava sendo desenvolvido na unidade, né, que a gente só foi, de repente, qualificando ainda mais e melhorando, né, alguns processos de trabalho. Aqui eu trago a pirâmide etária, né, da região do Vida Nova, de 2010, e da pirâmide etária do Vida Nova de cadastrados. Então, hoje, a gente, claro, né, passa já de cadastrado, já passa do número de expectativa, que foi feito em 2010, interessante se a gente já tivesse a estimativa exata do IBGE de 2020, mas acabou não acontecendo por causa da pandemia. Mas é interessante a gente ver que a estrutura é um pouco achatada, né? E de que forma que a gente pode ofertar esse cuidado. Então, acho que é interessante, para além de a gente perceber número de cadastrado, a gente perceber qual que é o perfil, né? Então, ciclos de vida, grupos prioritários, linhas de cuidado e de que forma que a gente vai poder ofertar melhor esse cuidado para o usuário. E daí o próximo slide, ele fala da estimativa de população indígena para a área. Então, a gente vê que tem muita diferença, né? De 2010, eram 250 pessoas, né, indígenas nessa região, tanto do assentamento quanto da aldeia, e hoje a gente já tem 914 cadastrados na nossa unidade. Então, isso, e a base é muito mais larga, né, bem diferente da pirâmide etária da nossa unidade, se a gente for perceber. Então, a gente vê uma alta taxa de natalidade e o quanto é parecido o número de cadastrados de homens e mulheres, né? Então, isso é importante a gente perceber esses dados para a gente projetar assistência mais voltada para o usuário que faça sentido para essa nossa população, né? Que a gente, inevitavelmente, precisa pensar de uma forma diferente
para essa população indígena. Os avanços, então, na atenção de primeiro contato, a ambiência, que a gente reformulou o acolhimento da unidade, as salas, reestruturar as salas. Hoje a gente tem todas as salas informatizadas da unidade, inclusive no auditório a gente garantiu um computador para cada equipe para fortalecer a digitação. Não adianta a gente conseguir cadastrar muitos usuários e não ter um local, né, com internet viável, com computador viável para a gente fazer a digitação. Então, isso hoje já é uma realidade em Vida Nova. A gente também fez uma organização do almoxarifado, instituiu fluxos, e da sala de espera também, que eu já vou mostrar a foto. Por consequência, melhorando a ambiência, a gente já consegue também estruturar da melhor forma possível, tanto a semana padrão das equipes, né? Então, com isso, a gente consegue garantir o atendimento multi-interdisciplinar e conseguir também a proteção de turnos estratégicos. Daí, quais turnos que eu estou falando, né? Reunião de equipe, sessão clínica de núcleo, de campo, turnos de vigilância também, porque senão, historicamente, a gente fica muito focado no ambulatório e acaba deixando a parte da vigilância em sobreplano, né? Então, isso é muito importante. A questão da vigilância também, da gente ter um momento para parar, pensar, refletir e fazer o planejamento estratégico. A ampliação, com consequente semana padrão, a gente consegue estruturar também a logística de salas e a gente amplia a oferta, né? E daí, no que a gente amplia a oferta, a gente pensa no que eu já citei, nos ciclos de vida, nas linhas de cuidado, mas que a gente não pense só em condições clínicas do paciente, mas em condições também de vulnerabilidade social para dar esse acesso, né? E ofertar esse atendimento. A gente teve também a ampliação do horário de funcionamento da unidade, um aumento, né? Então, ampliando o horário e ofertando a carteira de serviços nesse horário, essa ampliação. E o grande diferencial, eu acho que perpassa todas as unidades do IARS, é a mudança do acolhimento, né? Em que antes ficava muito mais estruturado com os administrativos, e hoje a gente já tem praticamente todos os profissionais, todos os núcleos profissionais envolvidos nesse primeiro contato com o usuário. Então, a gente tem o acolhimento já por equipe, com os acessos, mas a gente já tem envolvimento também do agente de endemias, do técnico de enfermagem, do auxiliar administrativo ainda dando esse apoio para eles, né, nesse acolhimento, até pela expertise que eles já têm ali. E também a gente tem a equipe técnica atuando hoje. E nessa equipe técnica a gente tem todos os profissionais, tanto residentes, preceptores, quanto servidores da unidade, né? Porque precisa fazer sentido para todo mundo, e que todo mundo esteja integrado nesse processo de trabalho novo, para que a gente consiga, de fato, fomentar a mudança e, principalmente, perdurar essa mudança, né? Que a gente consiga manter isso a longo prazo. E isso ajuda bastante na agilidade do atendimento, né? Tendo essa equipe ali na frente que já conhece o paciente, já acompanha ele, e a gente consegue fazer uma melhor gestão do tempo. Aqui, então, o fluxograma da unidade, né, do acolhimento, onde a gente também coloca o que o profissional pode fazer, de repente, no acolhimento para acelerar esse atendimento desse usuário, e o que ele vai, por exemplo, encaminhar para a equipe de referência no dia, ou vai ser agendado, né? Mas todos os usuários hoje que chegam na unidade são escutados, e a gente dá um desdobramento, dá uma resposta para eles. Na direita, então, é a foto, já com a reorganização da porta de entrada, inclusive com as placas, né? Agora que a gente está em momento de pandemia. Aqui, então, um avanço ainda na atenção no primeiro contato. A gente tem muito compromisso com uma informação clara com o usuário. Então, na foto da esquerda, a gente tem o preceptor Felipe, a gerente Patrícia e a assistente de farmácia Jéssica, e o resultado de um produto muito interessante deles, né? Muito importante, eu acho que, enquanto vínculo com o usuário e comunicação direta, em que eles fizeram um painel informativo, que hoje fica do lado da farmácia, e já foi reproduzida, né, essa boa prática para as outras unidades do projeto, sobre quais medicamentos aquele usuário vai poder encontrar na unidade de atenção primária. Então, isso é muito importante, ele já chega com uma informação direta, clara, objetiva. Na segunda foto, a gente tem a nossa administrativa Rosângela, já na porta de entrada da unidade, onde a gente está implementando uma pesquisa de opinião, para a gente compreender melhor quais são as expectativas e a avaliação do usuário frente ao nosso serviço, para que a gente possa pensar em mudanças de fluxo, em mudanças de processo, mais alinhados ao que a nossa população busca, né, ou espera. E no terceiro,
é um folder que a equipe teve a ideia e mobilizou no momento agora de pandemia, com informação objetiva e clara para os usuários sobre os principais sintomas, sinais e sintomas do Covid, né? E de o que eles poderiam fazer. Então, basicamente, é um termômetro que vocês estão vendo ali e que fala. Por que isso? Né? Porque com a questão da pandemia, diminuiu-se a movimentação, né? Na circulação do território. Com isso, ficou mais difícil a gente ter essa comunicação num primeiro momento. Então, a gente estava percebendo muitos usuários vindo na unidade, procurando a unidade, com 2 dias de coriza, sem sinais de alarme, sem, né, de alarme, de gravidade, e fazendo a circulação sem necessidade, quando o importante era fazer isolamento. Então, isso ajudou bastante, os ACS, quando estavam fazendo as visitas, entregavam, e na unidade também, além, mesmo sendo atendido, o paciente levava esse folder. Então, como se fosse um reforço positivo, né? A gente reforçando essa informação. Pensando em integralidade, então, né? Basicamente, se a gente for pensar, os atributos da atenção primária, eles se entrelaçam muito, então a gente vê longitudinalidade, integralidade, acesso de primeiro contato, perpassando várias mudanças que a gente fez na unidade. Mas que eu considerei importantes e destaque para a integralidade seria a estruturação das agendas. Então, hoje, a gente não tem mais um pré-atendimento, né, para os pacientes que chegam buscando a unidade, seja para demanda espontânea, seja agendada. Todos eles vão ser acolhidos pela própria equipe. Então, para isso, a gente fez uma gestão de agenda e de salas que sempre tivesse alguém de referência da equipe, né? Então, independente do turno, tem alguém da minha equipe que vai poder me acolher para já ofertar cuidado, de ofertar vínculo, reforçar vínculo, né? E começar o acompanhamento. Então, isso eu acho que mudou bastante. E isso só foi possível quando a gente estruturou as agendas e a organização de salas. As sessões clínicas de núcleo de campo, a gente hoje conta com planejamento mensal, com a realização de encontros semanais, onde a gente discute sobre protocolos, fluxogramas, processos de trabalho, a gente discute casos, e é muito importante que a gente faça o envolvimento de toda a equipe. De novo, não só residentes e preceptores, mas servidores também. Uma coisa que eu defendo muito, que eu sempre, lá na unidade, mais importante do que o ensino em serviço, o ensino para o profissional que está em formação, é que essa formação, ela vire uma formação para o serviço e não só para o profissional de forma individualizada. Então, dessa forma, a gente consegue capacitar e qualificar esse profissional para a rede, mas a gente também consegue, mesmo esse profissional saindo qualificado, a gente mantém esse processo de trabalho bem enraizado na unidade e consegue dar seguimento. As consultas compartilhadas também, hoje a gente consegue fazer atendimento domiciliar, atendimento ambulatorial, conjunto, né, compartilhado, tanto da equipe de médico, enfermeiro, quanto fisioterapeuta, farmacêutico, com assistente social e principalmente com o NASF. Hoje a gente também tem uma organização em que a gente consegue que o profissional do NASF consiga fazer um matriciamento, interconsulta, isso é um grande ganho, né? Tanto para a formação quanto para o paciente. A reorganização do território também, antes a gente tinha áreas que estavam descobertas, então a gente fez uma redivisão. Hoje todas as áreas da UCF Vida Nova, elas têm cobertura de um ACS, né? E isso ajudou muito a gente qualificar os cadastros, qualificar o acompanhamento, obviamente, mas qualificar os cadastros e também ter aproximação e coordenação do cuidado desse usuário com o ACS, né? Que é sempre o principal link da unidade da unidade com o nosso território. Isso é muito importante, a gente ter a área totalmente do nosso território coberta por um ACS, por um profissional que tenha de referência, né? E daí a gente também aproveita hoje as visitas para fazer a entrega da caderneta do usuário. Então, aqui, na foto à esquerda, eu tenho a Jéssica, que é residente de farmácia, individualizando o cuidado dela, né, para uma paciente que tem dificuldade de visão e que faz uso de insulina e que tem muita dificuldade de saber como, né, quais horários, em que momento que tem que tomar. Então, ela individualizou. Na segunda foto, é o atendimento compartilhado da Jéssica, da residente de farmácia Jéssica, com a residente de medicina Karina. No terceiro, é residente de fisioterapia, que é a Ariane, fazendo atendimento nuclear, né, com o paciente. E na direita tem, a primeira foto é a recepção dos residentes da unidade, a segunda foi a apresentação deles sobre território,
que foi muito interessante, que contou com todos, vários profissionais da unidade foram assistir e depois compartilhar das discussões, e odontologia. Uma coisa muito importante também de falar é a aproximação da odontologia dos processos de trabalho das outras equipes de saúde da família. Isso é muito importante. Então, hoje, elas já fazem gestão compartilhada de casos, elas já fazem também atividades de sala de espera conjuntas, e isso é muito importante ter a integração de todos os profissionais, né? Aqui, então, a gente tem algumas fotos das sessões clínicas, capacitações que a gente fez com os residentes, discussões de caso, a gente conversa sobre atributos, sobre fluxogramas, protocolos, que eu já comentei. Aqui, então, a estruturação das agendas, e daí a gente fez questão de estruturar a agenda de forma global, de todos os profissionais, inclusive dos que não estão envolvidos diretamente à formação, né, à residência. Então, a gente também tem as escalas dos residentes e do preceptor, para que a gente consiga fazer uma preceptoria mais efetiva, né, e que ele saiba, de fato, onde que ele pode se dedicar mais naquele turno, com um residente ou com outro, ou num espaço comum da unidade. A gente, então, deixa isso disponível também está disponível para todos os profissionais, disponível também no painel da sala da gerência. Na direita, então, tem a ocupação de salas. Vocês podem ver que hoje a gente faz praticamente quase 100% da ocupação das salas, e isso é muito bom, né? Quer dizer que a gente consegue, hoje, ofertar mais ainda acesso. Em termos de longitudinalidade, a gestão de listas, então, que, infelizmente, o ESUS ainda não consegue nos dar muitas listas, então a gente acaba tendo que pensar em estratégias alternativas. Uma delas é usar o componente Drive, né, para fazer essas listas, esse acompanhamento e essa vigilância. Um exemplo que eu coloquei é do acompanhamento e tratamento de sífilis, né, então a gente consegue ver as datas que o paciente precisaria tomar medicação, se ele fez tratamento completo, se não fez, a data que ele precisaria ir e ele não veio, a gente consegue fazer uma busca ativa em tempo oportuno. Então, isso facilita para a gente. A inserção dos programas de residência, pensando em qualificação profissional, mas também em qualificação do serviço de forma longitudinal, e a gente sabe que muitas vezes o processo de residência nas unidades fomenta que a gente consiga estruturar de melhor forma os atributos da atenção primária, sejam os essenciais ou os derivados, né, no nosso processo de trabalho, e o acolhimento enquanto cuidado contínuo e da qualificação do acompanhamento dos usuários. Então, é diferente hoje quando um usuário chega na unidade e ele já reconhece aquele profissional que está ali, né, que é o profissional que pode ser o ACS dele, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o farmacêutico, o assistente social. Então, isso ajuda muito na longitudinalidade e na construção do vínculo, né? Em termos de coordenação do cuidado, algumas ferramentas que a gente instituiu na unidade, uma delas foi a territorialização e ambiente virtual, que hoje, inclusive, a gente utiliza no acolhimento. Então, o profissional está fazendo o acolhimento na unidade, ele já vai, busca qual que é o endereço do usuário, procura qual que é o ACS de referência dele, ele já entrega muitas vezes a caderneta do usuário, escrevendo o nome, né, pode escrever o nome do ACS de referência. Isso ajuda muito no direcionamento responsável, dele já sair sabendo quais são os nomes dos profissionais de referência dele, ajuda também em vínculo, na coordenação do cuidado. A gente também acabou fazendo um mapeamento com essa territorialização virtual, a gente fez um mapeamento já dos idosos acamados e restritos ao leito, dos pacientes com síndrome respiratória aguda e dos pacientes já diagnosticados com COVID. Então, isso vai ajudar na nossa busca ativa, na nossa coordenação do cuidado, inclusive em planejamento. Então, a importância de eu ter os acamados e pacientes restritos ao leito mapeados é que eu consigo fazer, inclusive, rota de vacinação para quando chega, por exemplo, a vacina da gripe, né? Então, isso ajuda no planejamento estratégico da unidade. Sistema de informação. Eu acho importante a gente falar do fortalecimento dessas ferramentas e das capacitações que a gente fez, né? Então, tanto do CISREG, do GAL, do PEC e do Google Earth. Porque isso é importante que todo mundo saiba acessar essas plataformas para que esse processo possa ser continuado, né? Possa se dar seguimento a esse trabalho. E, principalmente no sistema de informação, o fortalecimento da utilização do PEC-SUS, né? Hoje, a gente tem todos os processos de trabalho, todas as pessoas passam pelo acolhimento, são inseridas
no ESUS e são direcionadas de forma para onde elas vão ser atendidas, né? Antigamente, como é que acontecia? Alguns setores, a pessoa ia direto para a sala, por exemplo, para a sala de vacina para aguardar. E daí não se ficava muito complicado as pessoas saberem quem que estava na frente, né? Quem que tinha que ser atendido primeiro, ou então numa classificação de risco, quem, né, teria prioridade. Então, acho que hoje o fortalecimento do ESUS é muito importante, informação é muito importante, a gente não consegue fazer planejamento sem informação fidedigna em tempo real. A descentralização do CISEC, que alguns apoiadores já falaram, então hoje a gente faz a gestão diária e na unidade dos aprovados, devolvidos, cancelados e negados. Hoje as equipes são responsáveis pela essa inserção, inclusive a equipe de saúde da família e a equipe de saúde bucal, independente se esse paciente está demandando de uma especialidade dentro da consulta, ele vem com encaminhamento de fora. Quando ele vem com encaminhamento de fora, o profissional vai ver se encaminhamento, se ele faz sentido ou não, se precisa de mais alguma informação para inserir no sistema, se a especialidade seria a fila correta, digamos assim, né? Então, eles avaliam. Se eles acharem necessário, eles vão fazer o atendimento, demanda espontânea, ou vão agendar, ou então já vão inserir direto esse usuário no sistema, né? Isso, para além disso, quando esse paciente sai agendado, a equipe de administrativos tem sido essencial nessa coordenação. Eles são os responsáveis por fazer as ligações. Então, eles ligam, entregam para o paciente. Quando a gente não consegue ter contato telefônico com esse usuário, a gente acaba entregando para o ACS, ele entrega em casa, né? Então, isso a gente tem visto que tem propiciado o aumento do vínculo do usuário ao serviço, dele enxergar que esse processo que ele está passando no serviço está acontecendo. Então, ele foi numa consulta, falaram que iam encaminhar ele, e ele recebe ligação, ou então recebe em casa. E isso é muito gratificante, né? A questão das reuniões de equipe, reunião técnica, reunião geral, sessões clínicas, são muito importantes para a gente alinhar processos de trabalho e alinhar condutas, alinhar a coordenação do cuidado do usuário. E acho que tudo isso depende muito de clima organizacional, né? E clima organizacional no sentido de qualidade de informação e de integração da equipe, porque a gente não consegue fazer coordenação do cuidado sozinho, né? E a gente então tem que pensar que a gente é uma equipe. Então, o paciente não é meu, o paciente é da equipe. Então, se eu tenho uma boa comunicação, eu vou conseguir fazer essa integração e essa mediação com os outros profissionais da minha equipe, né? E isso só engrandece ainda mais o acompanhamento desse usuário, né? Aumenta ainda mais a qualidade. Aqui na direita, então, eu tenho um mapa já com o mapeamento dos idosos acamados restritos ao leito, lá da unidade. Aqui, então, a entrega dos acessos, né, da caderneta do usuário, tanto no acolhimento quanto ali para a mãe, a gente já entrega com o nome, com o cartão do SUS, CPF. Da questão dos avanços, então, já chegando mais para o final da apresentação. A qualificação dos registros, daí seja para o registro de cadastro individual, domiciliar ou cidadão. A resolução das inconsistências, a gente conseguiu crescer muito, né, nessa qualificação. Em fevereiro, a gente tinha 1.213 inconsistências, hoje a gente iniciou setembro com 32, então isso isso é reflexo direto, né, do empenho dos profissionais, em especial dos ACS, e eu sempre elogio muito eles, porque eles são muito comprometidos com a qualidade da informação, com a qualidade dos registros. Em termos de qualificação de cadastros, a gente também precisa falar da melhoria dos registros do atendimento, tanto de forma quali e quanti, né? Então, tanto a gente aumentou o número de registro, quanto a gente aumentou a qualidade desse registro. Isso faz toda a diferença para a coordenação do cuidado, né? Para eu atender esse paciente de forma longitudinal. Uma das entregas para a unidade é a consolidade de produção, onde a gente faz uma série histórica desde julho do ano passado, pensando em que a gente usa esse consolidado para um planejamento estratégico de ações. A gestão do almoxarifado, que ele foi todo reorganizado, reestruturado, colocamos fichas de prateleira, foi feito também foi feita informatização, então a gente tem uma planilha hoje que é acessível para gerente, para todos os profissionais, para acompanhar quais itens a gente tem em estoque ou não, e ficou muito mais fácil para a gente fazer esse controle efetivo para redução de desperdício, né?
e de controle de lote e validade. E da questão da qualificação do acesso e da coordenação do cuidado dos usuários, tem a ver no processo a construção dos fluxogramas, né, tanto do acolhimento geral quanto do acolhimento para os pacientes sintomáticos, considerando não só a queixa clínica, né, mas vulnerabilidade social também do usuário. E dessa forma a gente conseguiu já ter uma melhor percepção do usuário frente ao nosso serviço, qualificando essa porta de entrada, qualificando a condução dos casos e também maior agilidade nos atendimentos, tanto da parte do acolhimento quanto dos atendimentos. Aqui, então, a qualificação dos cadastros, a gente tem uma pequena série histórica aqui, depois eu tenho o consolidado que eu vou mostrar para vocês. Em dezembro do ano passado, a gente tinha 6.634 cadastros individuais, hoje a gente já tem 11.808. Então, é um crescimento bastante expressivo. E, de novo, eu vou ressaltar que foi graças ao desempenho, comprometimento e eu acho que responsabilidade com a informação dos agentes comunitários. Aqui, então, da série histórica, né, do consolidado de entrega, a gente tem a curva do relatório de cadastro individual e de inconsistências, que eu já comentei antes. Então, a gente vê que teve um aumento expressivo, né, uma dedicação, mesmo em tempos de pandemia, se a gente for levar em consideração. Aqui o consolidado, que a gente também consegue perceber o aumento das consultas, dos atendimentos, tanto de medicina, de enfermagem, da equipe NASP, da equipe de odontologia, mesmo no momento de exceção, que é o momento de pandemia, né? Aqui, então, a nossa equipe de administrativos, que é o William, o Rafa e a Rosângela. Então, nas principais atividades hoje que eles desenvolvem, que é apoio na farmácia, a estruturação ali do almoxarifado, com controle e planilha digital, e do contato e organização do CISEG, que a Rosângela está ali ligando para os pacientes, né? Aqui também a gente pensar em gestão de lista enquanto coordenadora do cuidado, são os pacientes beneficiários do Bolsa Família, né? Que tem uma característica peculiar que a gente precisa ter um olhar diferente para esses usuários, e como também, devido à plataforma do Ministério do Desenvolvimento Social ainda não fazer o match, não fazer a conexão com o ESUS, a gente precisa pensar em formas diferentes de estruturar e qualificar essa informação. Então, hoje, a gente trabalha com a planilha, que a gente faz a busca ativa dos usuários, e, para além disso, a gente deu para os acessos um cartãozinho em que já vai identificado o nome do responsável, reforçando a importância dele ir na unidade fazer o acompanhamento e, principalmente, não esquecer caderneta de vacina, né? Para a gente poder proporcionar um cuidado integral para esse usuário. Aqui, os avanços em relação ao Covid, a gente, desde o começo, lá em 20 de março, a gente estruturou um questionário para acesso desses pacientes que iam procurar a unidade por estar sintomático respiratório, a gente estruturou um fluxograma. Por que a gente pensou nisso? Porque mais importante do que atender é a gente fazer o monitoramento e vigilância deles. Então, esse questionário, ele vira uma planilha que fica mais fácil da gente fazer contato com esse usuário, ver como é que ele está e fazer essa vigilância em tempo oportuno. Até hoje, já passaram mais de 340 usuários na nossa unidade, são 3 equipes, então é um número expressivo, né? Quer dizer que eles têm bastante vínculo, usam a unidade de fato como referência. Aqui está o mapeamento, então a gente fez 2 mapas vivos, né? Em que a gente considera o da esquerda, todos os pacientes atendidos sintomáticos respiratórios na unidade, e o da direita, todos os pacientes diagnosticados, seja na unidade ou seja em outro âmbito. Então, isso facilita a gente nessa busca ativa dele, nessa coordenação, ver como é que ele está, né? E fica bastante visual. Então, onde está as setas, né? Esses aplicativos, é só clicar em cima, toda a equipe tem acesso ao nome do usuário, a data que ele teve início de sintomas, e isso ajuda também, até quando esse acesso for fazer a busca ativa, ele tem essas informações para fazer essa abordagem. Finalizando, então, vou falar de um pouquinho dos desafios. Um dos desafios que eu acho mais fortes hoje é a questão do teleatendimento e do telemonitoramento, né? A gente tem que pensar que a pandemia, ela veio para nos trazer novas ferramentas e novas formas de pensar, e hoje a gente tem que pensar de que forma que a gente vai poder estruturar
de uma forma em que o presencial não é mais, talvez, nosso forte, né? A gente tem que pensar em estratégias diferentes. Então, teleatendimento, monitoramento, enquanto vigilância em tempo oportuno e na coordenação do cuidado desses usuários. O acolhimento e escuta qualificada, que sempre vai ser um ponto forte para a gente ficar repensando, reestruturando, para a melhoria contínua do serviço. A educação permanente da unidade, que ela seja uma educação permanente de todos, envolvendo todos os profissionais, sejam servidores, residentes ou preceptores, e que eles façam sentido para a unidade. A gestão de lista, para a gente fazer o acompanhamento, né? O quanto é difícil, às vezes, a gestão de lista quando a gente não tem um sistema de informação, como o prontuário eletrônico, que não me dá todas as listas que a gente, de repente, precisaria para contemplar os indicadores. Então, que todos os usuários, todos os profissionais estejam envolvidos nessa coordenação dessas listas e nesse acompanhamento das principais linhas de cuidado, ciclos de vida e grupos prioritários. A integração de todos os núcleos profissionais no atendimento e na coordenação do cuidado dos usuários, seja para busca ativa ou seja no atendimento. E nisso eu puxo mais para o aumento do processo e como é que eu vou dizer? O aumento da ação do técnico de enfermagem em vigilância, né? Da gente potencializar esse profissional nesse espaço, efetivação do controle social enquanto coletivo e não individual, da gente fomentar a aproximação desses usuários, né? Para a gente conseguir estruturar cada vez melhor essa unidade de acordo com o que eles buscam, com as expectativas, com as demandas, com as necessidades em saúde. Clima organizacional, eu acho que isso é fundamental, como eu já comentei, para a gente conseguir instituir processos adequados, fortes, coesos e permanentes, para que esses processos não sejam profissional dependente. Então, aquele profissional sair da unidade, o processo, ele acaba, né? Os processos têm que ser da unidade, não profissional dependente. E da questão também da estruturação da unidade, né? Para a gente ir pensando no recebimento de tecnologias duras para a gente qualificar ainda mais a coordenação do cuidado. E daí, por exemplo, uma das questões é que a gente tem vários mecanismos locais no território que não são espaços que não são utilizados pela população, mas que, de repente, se a gente botasse uma academia na nossa unidade, a gente teria esse usuário mais próximo da gente e a gente ainda ofertando um cuidado direcionado e ali próximo dele. Queria agradecer, então, pela oportunidade, em especial, queria agradecer a equipe da CESAL, queria agradecer a equipe de supervisores, que a gente sempre tem a possibilidade de fazer trocas e ver quais experiências cada um está tendo em cada unidade, isso ajuda bastante, agrega muito. Queria agradecer também a equipe do Projeto Inovados, tanto da OTIX quanto as pessoas que estão aqui ou que não estão. E também agradecer as coordenações das residências, né? Porque é muito importante a gente ter essa aproximação com as coordenações, e as coordenações terem essa aproximação com as unidades de saúde, para a gente, de fato, fomentar a qualificação do processo de ensino em serviço. Obrigada, gente.